que é a Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é o seu objetivo, o porquê que ela foi criada, o que vai mudar na nossa vida com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas são algumas perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo. Meu nome é Liana Trentin, eu sou advogado, sou mestre em Direito e trabalho com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em agosto de 2020. Mas pelo fato do coronavírus, desta pandemia, a parte das sanções administrativas, que eram os artigos da lei que traziam as penalidades para aquelas empresas que não se adequassem à lei, somente entrou em vigor em agosto de 2021. E a LGPD ela foi criada basicamente para nos dizer como nós devemos realizar o tratamento dos dados pessoais, ou melhor, como as empresas, tanto públicas quanto privadas, devem realizar o tratamento de dados pessoais. Mas o que a lei quis dizer quando ela fala em tratamento de dados pessoais? O tratamento de dados pessoais é tudo aquilo que se faz com o dado pessoal. É desde a coleta, o armazenamento, a utilização, o compartilhamento até a exclusão. Tudo isso é tratado como tratamento de dados pela LGPD. Além do mais, eu estou aqui falando em dado pessoal. O que é o dado pessoal para a Lei Geral de Proteção de Dados? Dado pessoal é qualquer informação que identifica ou que possa vir a identificar uma pessoa, que é o titular de dados pessoais. Titular de dados pessoais, então, somos todos nós. Eu, você aí que me assiste, também é um titular de dados. Toda pessoa natural, toda pessoa física é um titular de dados. A lei traz essa distinção de dados que identificam ou que posso identificar, porque é como se nós tivéssemos diferentes categorias de dados, podemos assim dizer. Aqueles dados que diretamente vão identificar quem que é o titular de dados. Por exemplo, o teu nome vai identificar quem é você, o número do nosso RG ou do nosso CPF. Agora, nós temos uma outra categoria de dados que, se analisada de forma individual, a gente não consegue identificar quem é aquele titular de dados. Mas, se nós analisamos essas categorias em um conjunto, a gente consegue descobrir quem é aquele titular de dados. Um exemplo bem simples, se eu falar aqui, um homem americano veio para o Brasil. A gente não sabe quem que é esse homem americano. Existem milhares de homens americanos que vêm ao Brasil. Mas se a gente começar a dar mais características, um homem americano, negro, que já foi presidente dos Estados Unidos veio ao Brasil. A gente certamente vai saber que se trata do Barack Obama, Olha só, em nenhum momento eu falei aqui o nome dele ou qualquer outra característica como um número de identificação ou de um documento dele. Eu simplesmente falei características que, quando analisadas dentro de um conjunto, nós conseguimos identificar que se trata do Barack Obama. Outro ponto, então, muito importante ainda da Lei Geral de Proteção de Dados é que ela trouxe a capacidade de autodeterminação informativa a nós, titulares de dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora nós controlamos os nossos dados pessoais. E para isso, ela trouxe um rol de direitos concedendo aos titulares de dados. E nós podemos agora exercer esses nossos direitos frente às empresas, essas empresas que de alguma forma tratam os nossos dados pessoais, tanto as empresas privadas quanto as empresas públicas. E que tipo de direitos são esses? Alguns desses direitos são a confirmação do tratamento de dados, a correção dos dados que estão incompletos, ou que estão inexatos, o acesso aos dados, a revogação do consentimento anteriormente dado, entre outros direitos que a lei traz esse rol. E aqui cabe às empresas estabelecer um canal para atendimento dos direitos dos titulares de dados. A lei não diz a forma como as empresas vão estabelecer este canal de comunicação, mas então cada empresa, dentro das suas possibilidades, da sua realidade, deverá instituir
para atendimento a nós titulares de dados. E muito importante ainda, esse direito, né, que nos é dado pela Lei Geral de Proteção de Dados, a nós titulares de dados, deve ser exercido de forma gratuita, ou seja, as empresas não poderão em nenhum momento cobrar para que nós, titulares de dados, possamos exercer esse nosso direito. E outro ponto muito importante da LGPD é que ela se aplica tanto para aqueles dados que são tratados de forma digital, quanto para os dados físicos. O que eu estou vendo ainda é muitas empresas com um entendimento errôneo quanto a esse quesito, que acham que somente as grandes empresas que têm enormes bancos de dados, todos de forma digitais, é que vão aí, né, ter que se adequar à LGPD. E isso é errado. Qualquer empresa, independente do seu tamanho, independente da forma como então trata os dados pessoais, se digitais ou físico, vai se submeter às regras da LGPD, deverá promover a sua adequação e também deverá atender então aos direitos dos seus titulares de dados. Bom, esse foi um vídeo que eu trouxe alguns aspectos mais gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, alguns conceitos, trazendo aí alguns exemplos para facilitar a compreensão. Me conta aqui nos comentários agora o que mais você quer saber sobre LGPD, sobre adequação e sobre dados pessoais. Aproveita, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana terá vídeo novo sobre LGPD e sobre adequações.